operativos. Qual que é o segundo ponto? Qual que é a linha de influência? Quem foram os caras que montaram esse troço? O que aconteceu? Daí nós temos que retroagir, por exemplo, ao segundo ponto que eu vou tocar agora, que são os clubes de cavalheiros, certo? Esse é um movimento que você vai ver que é outra coisa muito natural do ser humano, certo? Só que ele tem uma data básica, né? Eu falo que é 1508, né? Era elisabetana. O que são esses troços, para falar a verdade? Na verdade, a gente tem os bares hoje aqui, né? Qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, você tem os bares. Antigamente, na Europa, século XVIII, século XIX, era muito comum as tavernas e os pequenos clubes. Então, o que acontecia? Diferente do que a gente tem esses botecos aqui, né? Você tinha o bar, você chegava no primeiro andar, era uma casa. Você chegava lá, era uma casa. Primeiro andar, um boteco. Segundo andar, uma hospedaria e algumas salas, né? Onde esses senhores, pessoas que muitas vezes eram, entre aspas, assim podemos supor, mais ou menos, faziam parte da aristocracia, tinham uma série de interesses, né? Como desenvolver negócios, falar sobre filosofia, sobre história, o que está acontecendo aqui, né? A gente não tinha esse lance de internet, né? O que está acontecendo? Está estourando um negócio lá no Oriente Médio agora, por exemplo. Pô, a gente bate aqui no nosso celular, a gente tem uma quase que online, se não tiver online, a gente tem que ter, sabe, a notícia é de poucos minutos. Mas imagine naquela época. Então, entender a antropologia da história é muito interessante. Porque essas tavernas, né, começaram com um movimento muito assim, né? Era um grupo um pouco mais aristocrático, não era pro povão, né? Não era que nem eu digo assim, não é pra massa funkeira isso daí, esse era mais por uma aristocracia, aristos, né, da palavra aristos, os melhores, né? Então era mais aristocrático. Ele teve um movimento que foi muito interessante se observar o desenvolvimento dos clubes de cavalheiros. Eu escrevi isso aqui, agora eu nem lembro, cara, qual livro, deixa eu lembrar qual livro que eu escrevi isso daí. Falando em livro, quantos livros você tem, Luiz? 23 agora 23 escritos, cara. 23 escritos. Nas mais diversas áreas, assim, mas mais ligados, sempre basicamente ligados à doutrina maçônica. Certo. Sendo a questão Rosa Cruz, por exemplo, que eu tenho os manuscritos Rosa Cruz e mais algumas observações, os livros ligados à filosofia também, que faz a parte, e os livros que vamos supor assim, propriamente ditos, né, de maçonaria, que fala assim na cara do livro, Tradição Maçônica, Ensaios Essenciais da Maçonaria, né, que foi um livro, é um livro que é muito interessante esse lance, né, que eu estou aqui também por causa desse livro, né, que é o seguinte, esse livro eu fiz ele tem muito tempo atrás, né, foi uma disposição que eu acabei fazendo, e esse livro acabou se tornando o maior livro de maçonaria vendido no Brasil, nos anos de 2019, 2020 e 2021. Então foi o livro de maçonaria mais vendido no Brasil. Ele hoje ele tem uma versão em italiano e é vendido na Itália também, sabe? Então é um livro que já teve uma tradução de um irmão lá da Itália que se interessou muito pelo assunto. Então já tem uma versão italiana, certo? É um livro assim, que deu um impulso, me deu coragem, né, de continuar o serviço, né, como a gente fala, certo? Justamente por causa disso daí. Então, já participei, ano passado, participei da Bienal do Livro, né, no Rio de Janeiro, que teve, e esse ano também eu sou um best-seller lá da minha editora, né, esse livro participou da Bienal de São Paulo, que teve agora, foi em setembro, foi em setembro. Foi em setembro que teve a Bienal lá em São Paulo, né? Que foi um evento muito bacana, né? Muito legal. Então, a questão do livro é essa. Então, eu sempre trago essa questão, por exemplo, o do Clube dos Cavalheiros está em outro livro, que é a Tradição Maçônica. Né? Você vai pesquisando, né? Eu tenho costume, eu tenho muito material que eu vou desenvolvendo, eu tenho material, assim, eu falo, cara, eu tenho material para fazer sei lá mais quantos livros, não tenho ideia. Mas é que eu vou guardando, né? Eu comecei desde muito cedo a escrever sobre maçonaria. Eu tinha um blog em 2009 que chamava Templo Maçônico, né? Esse blog, porra, ele foi assim que não tinha tanta coisa em maçonaria na época, ele deu uma estourada assim que você não imagina, eu ficava tão feliz, cara, com aquele troço, né? Então, eu sempre procurei pesquisar, rotear, né? Rotear é ver, observar, replicar, né? O que a gente vai, repostagem hoje, né? Então, fazia muito disso daí. E foi acumulando muito material nesse sentido, né? Então, voltando à história, né? Voltando à vaca fria da história dos clubes de cavaleiros, né? Nós tivemos a estrutura deles, que era justamente assim, era um bar,
e uma sala em cima especial, onde as pessoas faziam reuniões, né, no intuito de negócios, né, no intuito de desenvolver filosofia. Com o tempo foi virando a questão da arte também, né? Então, várias linhas de interesse daquele pessoal, daquele momento, acabaram convergindo ali para a questão dos clubes de cavalheiro, e esse é um segundo ponto de influência da maçonaria. Se você observar as características dos clubes de cavalheiros desse período, é o que a gente tem muito hoje na maçonaria. Uhum. Outra questão, que é o outro ponto, daí nós já falamos de dois, dos operativos. Existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão.